A igreja, ou o corpo de Cristo, pode ser visto hoje da seguinte perspectiva. Pelo menos é o que eu estou vendo. Os igrejeiros, os que têm conceito igrejista, baseado em Paulo, e as novas criaturas, baseado em Jesus Cristo. Aí temos dois tipos de igrejas totalmente diferentes. Os igrejeiros são classistas. Uns nasceram para a elite, outros nasceram para os lugares mais baixos. Tudo determinado por Deus. Se você nasceu para ser pé, você vai ser pé. Se você nasceu para ser mão, você vai ser mão. Se você nasceu para ser intestino, você vai ser intestino. Se você nasceu para ser as partes vergonhosas, você vai ser as partes vergonhosas. Mas tudo com honra. Mas tem a grande elite, que são os intelectuais, os caras que são profetas, apóstolos, missionários, pastores, diáconos, a elite. E tem a classe que não é elite, que foi destinado por Deus para servir até as partes mais íntimas, aquelas vergonhosas que merecem ter mais cuidado, mais honra. É uma igreja classista, a igreja de Paulo, a igreja dos igrejistas. Agora tem a igreja de Cristo, que diz o seguinte: se você quer ir para o reino de Deus, importa você nascer de novo. Nicodemos, essa é a advertência de Cristo. O seu estilo igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista, não vai te levar para o reino de Deus. O seu estilo elitista, onde uns são intelectuais, no teu meio, e outros são os serviçais, os que só aplaudem, os iluminados por outros, que recebem luz de outros, e que não tem o privilégio de ter luz própria. Esse estilo igrejista, Nicodemos, na qual você está seguindo a tradição dos homens, não vai te levar no reino de Deus, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Esta é a colocação de Jesus Cristo. Você tem que nascer de novo. Essa é a igreja de Jesus Cristo. É uma igreja em que todos nós somos unidos num rótulo só, sem divisão. Nascer de novo. O nascimento de novo nos põe num rótulo só, no mesmo pé de igualdade, para entrarmos no reino de Deus. E é o que mais nos importa, que entremos no reino de Deus. O resto, a gente deixa para lá. Então a gente pode ver dois tipos de igreja. O estilo igrejeiro, que os igrejeiros se baseiam em Paulo, e naquelas divisões de Paulo, que é ditada pelo Espírito Santo, que é classista, elitista. Elitista por extremo. Uns são destinados a serem elite, outros são destinados a ser serviçais. Tudo pelo Espírito Santo. E você não deve ter vergonha, mesmo se a sua parte é limpar banheiro na igreja. Você está destinado a ser limpador de banheiro. Foi só função, o Espírito Santo escolheu. Essa é a sua categoria. É o igrejismo. É a linha que os igrejistas põem como Paulina. Paulo diz isso, acabou. Pelo Espírito. E tem a linha de Jesus Cristo, que não é classista, que não tem o intelectual, e não tem o serviçal.
Jesus Cristo nos uniu a todos numa faixa só. Se você quer dar o reino de Deus, senhor Nicodemos, igrejista, denominacionalista, tradicionalista, você terá que nascer de novo. Aí você vai herdar o reino de Deus. Você vai encontrar o seu propósito eterno, vida eterna, vida no reino de Deus. Como é gostosa a doutrina de Jesus Cristo. Essa sim nos unifica a todos. A outra pode nos colocar na categoria de Elias. Eu sou profeta, eu faço fogo descer do céu. Senhor, olha aqui, só tem eu aqui, ó. Aí Deus fala, Elias, você está olhando para o profético, Elias. Mas tem 7.000 que você não vê da sua perspectiva profética, Elias, que não dobraram seu joelho a Baal. Como Deus é generoso. Elias só viu o apogeu, a identidade profética, descer fogo do céu, vai fazer chover. Isto mostrava que realmente Deus estava com ele. Mas tinha alguém que não estava fazendo fogo descer do céu, que não estava fazendo chover nem parar a chuva, que eram 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal. Hoje nós parecemos estar nesse mesmo movimento, o movimento de Elias, o igrejeiro denominacionalista que divide, que é uma vergonha para o corpo de Cristo, pois um diz, eu sou dessa religião, eu não vou na religião do outro, eu pertenço a essa religião, eu sigo Paulo. Ou diz, não, eu sigo Apolo, eu não sigo Paulo, então nós não somos da mesma categoria. Eu sigo Pedro, então você não é da nossa categoria. Divisão no manto de Cristo. O próprio Paulo se deu conta dessa posição. Ele ficou assustado. Vocês estão criando vários evangelhos. Cada um está seguindo o seu evangelho. E vai criar doutores, mestres, pastores para seguirem esses evangelhos particulares. Divisão no corpo de Cristo. E Jesus tinha dito, se um reino se dividir, ele não tem mais força. É por isso que o cristianismo não consegue avançar, porque está baseado nesse igrejismo, na mentalidade igrejeira, baseado em Paulo. E daí você cria o que você quiser baseado em Paulo. Porque ele está na linha do Espírito Santo. Paulo. Mas divide em classes, em categoria. A elite lá em cima, o cabeça, e os serviçais. Até os serviços mais vergonhosos. Você é destinado, pois o Espírito Santo destinou, você tem que ficar aí. Agora Jesus Cristo coloca um outro tipo de igreja. Se você quer dar o reino de Deus, é simples, Nicodemos. Você tem que abandonar esse estilo igrejista que você aprendeu da tradição dos fariseus, da tradição dos anciãos, que é a igreja dos fariseus. E você terá uma condição básica para herdar o reino de Deus. Ter que nascer de novo. Isso nos unifica. Para entrarmos no reino de Deus, a condição é, segundo Jesus Cristo, a visão de Jesus Cristo, e Ele é o maior, nascer de novo. Não preciso de outra coisa. Eu não vou precisar de profeta, não vou precisar de pastor, de apóstolo, de nada. Por quê? Porque agora eu tenho o Espírito Santo. Como o meu mestre, o meu guia, o meu governador, o meu professor. Jesus disse,
eu enviarei, rogarei ao Pai, ele vai enviar o Consolador, que vai ficar com vocês para sempre. Ele vos guiará em toda a verdade. Quem vai nos guiar? Ele. Não é o pastor, o mestre, o doutor, o apóstolo, que vai nos guiar em toda a verdade. Mas seremos dirigidos pelo Espírito Santo ao lermos as Escrituras Sagradas. E isso vai ser de glória em glória, de revelação em revelação. São os baldes do Espírito Santo que tira da profundeza do rio do Espírito Santo as direções para a nossa vida, que vai nos dar o crescimento até a estatura de Cristo. Então tem dois tipos de visões. A visão igrejista, baseada em Paulo, e a visão da nova criatura, que vai ganhar o reino de Deus, baseado em Jesus Cristo. E a nova criatura, ela só se forja através do quê? Da água e do Espírito. Olha aí, água, a palavra, Espírito, a orientação do Espírito Santo. Pois os filhos de Deus, olha a unidade aí, os filhos de Deus, não é a classe de profetas, não é a classe de pastores, apóstolos, diáconos. Os filhos de Deus, olha a unidade aí, são dirigidos por quem? Pelos apóstolos, pelos pastores, pelos mestres, pelos intelectuais? Não, são dirigidos pelo Espírito de Deus. Vamos colocar claro, os filhos de Deus, aqueles que herdarão o reino de Deus, são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então eles vão nascer da água, que é a palavra, e da direção do Espírito Santo, que são as revelações. E assim eles ocuparão um lugar no reino de Deus por serem nova criatura. Eles não são os igrejeiros. Eles são os nascidos de novo. Essa é a visão de Jesus Cristo. Os filhos de Deus, os dirigidos pelo Espírito de Deus, pois o Espírito vai tomar do que é meu a palavra e vai dar para vocês. É uma boa nova, né? De que igreja você vai estar? Dos igrejeiros que se apoiam em Paulo? Ou de Jesus Cristo que fala, os filhos de Deus, os herdeiros do reino, é a nova criatura. Os dirigidos pelo Espírito e pela palavra. É uma boa nova, né? De que lado você vai estar? Com os de Elias, que só vem o profético? E que esquece que tem 7.000 que não dobraram o joelho? Fica uma questão para você pensar. A igreja dos igrejeiros, baseada em Paulo, naquela nomenclatura lá. Os líderes especiais, os intelectuais e os serviçais. E a igreja de Jesus Cristo, que é baseada na nova criatura, no nascido de novo, aqueles que herdarão o reino de Deus. É uma boa nova, não é?